tá começando o povo de Deus, é o Fé Ilimitada que segue trazendo para você histórias inspiradoras. Afinal de contas, a fé começa quando os nossos limites acabam. E hoje eu tenho a alegria de receber um casal que vai contar uma história maravilhosa pra gente. Sejam bem-vindos, Mariane e Marcos. Obrigada. Muito obrigado. O mais lindo de falarmos de fé é contarmos testemunhos, e hoje nós estamos na Casa da Divina Misericórdia e eles são devotos da misericórdia de Jesus, não é? Isso mesmo. Com certeza. Acho que desde muito pequeno, né, Jesus misericordioso sempre esteve presente. Na minha casa, na casa do Marcos, né, nós somos de família católica, né, de berço. Então, aquele quadrinho de Jesus misericordioso sempre teve, né, numa sala, no quarto, na cozinha. Eu lembro, assim, que na minha infância tinha na entrada de casa. Isso. A minha mãe tem que ter na porta da casa. A primeira coisa que vem na minha casa tem que ser a misericórdia de Jesus, né? Eu lembro da minha mãe rezando o terço da misericórdia, sempre às 3 da tarde, na Canção Nova. É muito... Jesus misericordioso sempre teve, assim, bem presente na minha vida. Bem presente desde a infância, então. Desde bem pequenininho. E é na sua casa a mesma coisa? Mesma coisa. Minha mãe acompanhava o Padre Reginaldo nas 3 horas da tarde e sempre foi até a minha mãe chegar a falecer, e eu continuo o legado dentro da igreja também com o Terço da Misericórdia. Olha só, gente, que lindo, né? E vocês são um casal tão jovem, falando da misericórdia de Jesus. É um exemplo para todo mundo que está acompanhando o podcast hoje. A gente, como cresceu dentro da igreja, a gente se conheceu na mesma comunidade, né? Então não existe um dia que a gente se viu pela primeira vez, né? A gente acabou de se conhecer. Não. Então a gente cresceu juntos, começamos a namorar, casamos, nós somos recém-casados. E eu vejo que na nossa história, Jesus misericordioso sempre foi muito presente, né? Porque a gente, como eu falei, a gente cresceu dentro da igreja, a gente vem de uma família muito católica, mas não significa que o nosso coração sempre foi verdadeiramente do Senhor. Então, a gente leva um tempo para quebrar isso, né? Exatamente. Então a gente precisou passar por muitas cruzes, financeira, emocional, pastoral, para poder enxergar que mesmo naquela dor, naquela dificuldade, quem sustenta é Jesus. Então, a gente viu a misericórdia de Jesus na nossa pequenez. Então, quando a gente caiu, quando a gente vacilou, quando a gente ficou triste, quando a gente brigou, foi ali que a gente pôde ver Jesus misericordioso na nossa vida. Então, a gente namora desde que eu tenho 15 anos e ele tinha 17. E no meio desse período de namoro, a gente teve um término. Então, cada um do seu lado, cada um vivendo a sua vida, a gente foi cada um caçar o seu rumo, e foi justamente a misericórdia de Deus que fez com que a gente voltasse e se encontrasse. Porque a gente já não tinha mais o coração posto junto com o Senhor. E quando o nosso propósito foi o mesmo, o Senhor olhou com misericórdia para a nossa vida, e aí a gente voltou a namorar. E em 2, 3 meses a gente noivou. E todo aquele período de noivado e conta de casamento e casa, a gente poder ver que o Senhor só soube estender a mão dele para nós. Só soube amar e nada mais. E se não for a misericórdia e a fidelidade de Deus, não existe outra explicação na nossa vida se não for isso. Olha só, né? A misericórdia, os raios da misericórdia vão nos alcançando mesmo quando a gente não está vendo, né? Exatamente. A gente demorou algumas vezes até para enxergar que em tudo era a mão de Deus, que tudo era o cuidado dele. E quando as coisas aconteciam, eu falava, nossa, foi o Senhor. Foi o Senhor que moveu, foi o Senhor que fez acontecer, inclusive para nós estarmos aqui hoje, né? Olha só, falando dessa misericórdia, você falou que, Mariane, que vocês tiveram esse término, a misericórdia uniu, assim, trazendo um pouquinho da história de vocês como casal recém-casado, né? Um casal tão jovem, falando da misericórdia. E além desse testemunho, dessa graça, tem algum outro momento que você fala, foi Jesus que segurou? Principalmente no nosso término, né? Eu acho que principalmente o Marcos foi um momento que ele se afastou do coração do Senhor bastante. Ali foi quando eu
fui esperar novos ares, mas eu acabei me distanciando bastante da igreja. E quando eu senti que eu estava bem longe dele, eu comecei a enxergar a luz de Cristo no final. E depois, quando a gente voltou ao reator, ela falou: eu rezei muito por você, muito, que se você encontrasse alguém, que alguém te trouxesse para a igreja. E quando a gente decidimos voltar, eu falei pra ela, você quer voltar? Ela falou, quero. Eu falei, então a gente vai voltar pra casar, porque é isso que nós precisamos, né? A gente é um casal jovem, a gente precisa casar porque é isso que falta completar completar a nossa fé. E ali foi quando Jesus olhou pra gente e falou, eles realmente estão nesse propósito, porque quando a gente tomou a decisão de casar, Deus já veio abençoando com o apartamento, veio abençoando com as contas do casamento sendo pagas. Até com emprego. Até com emprego. Então, a gente decidiu casar, a gente não tinha um centavo no bolso. A gente não tinha nada. A gente casou pela graça mesmo. E, de repente, a gente fez um acordo. Ou a gente vai fazer uma festa de casamento, ou a gente vai comprar uma casa. E a gente conseguiu conciliar as duas coisas. Deu certo. Então, como eu falei, o coração dele estando distante do Senhor, eu só queria que ele encontrasse uma pessoa que trouxesse ele de volta. E o Senhor olhou com muita misericórdia para a vida dele, muita mesmo. Tirou ele lá. Tem cara que você é meu, né? Separou ele e trouxe ele de volta. Eu acho que se eu não puder dizer que Jesus misericordioso é tão belo, maravilhoso nesse momento da nossa vida, eu vou estar sendo muito ingrata. Porque foi mesmo a misericórdia de Deus que trouxe a gente para o mesmo caminho. Eu acho lindo o que você falou. A gente não tinha um centavo. Então, ou a gente vai escolher isso ou a gente vai escolher aquilo. Mas quando a gente caminha com o Senhor, é o dar aquele passo e deixar que Ele venha colocar o chão, né? Mas a gente não tem, mas a gente está sonhando junto. E se é o propósito de Deus, as portas vão abrindo e tudo vai se encaminhando. Isso mesmo. Exatamente. E justamente essa coisa do propósito, o que é muito engraçado, é que apesar de crescermos juntos na igreja, a criação dele era uma, a minha era outra, e a nossa mentalidade também era diferente, com relação a trabalho, casamento, família. E o tempo juntos e esse cuidado de Deus na nossa vida e essa proximidade com o Senhor, com pessoas que nos levavam a Deus, até os nossos propósitos foram se alinhando. Então, coisas que às vezes lá atrás, no tempo do namoro, a gente ou não concordava ou pensava diferente, até isso foi se alinhando com o tempo. Então, é um amigo que vem e dá uma palavra, um ensinamento pra gente, um padre que vem com um ensinamento também, e a gente começava a ouvir juntos aquilo, e até os nossos propósitos foram se alinhando. E nesse servir, nessa caminhada na igreja, a Maria canta, né? Tem a missão aí de estar na música. O Marcos também é músico ou não? Não, sou músico. Eu já tive minha missão como acólito, 14 anos na pastoral. Hoje eu só faço parte do CAEC da comunidade mesmo. Só? Entendi. Essa missão, mas na verdade vocês como casal, vocês seguem sendo exemplo agora, né? Para inspirar outros jovens a pensar, não, eu consigo viver o matrimônio, é assim que funciona, né? É assim que funciona a caminhada na igreja, é assim que Deus nos abraça. Isso mesmo, principalmente com a pastoral da catequese, né? Aquilo que a gente pode estar ali conversando com os pequenos, falando ali sobre o namoro, sobre até casamento, amizade, porque às vezes a gente pensa que falar de casamento com o nosso jovem é colocar a carroça na frente dos bois. E não a gente tem que começar a trabalhar desde muito jovem, cada um dos nossos catequizandos, até mesmo as crianças, entender, ter consciência sobre você, sobre o seu corpo, sobre lá na frente, quem você vai escolher para namorar. Você tem que pensar que o namoro lá na frente vai te levar para o casamento. Então, o namoro é feito para isso. Exatamente. Né? Pra chegar nesse... E não para a gente deixar para falar para aquele jovem sobre casamento depois que já está ali há anos namorando e já está meio quase perdido, não conhece. Com o pé no casamento e casa-se errado, faz-se tudo errado. Então, aquilo que a gente pode pegar lá, às vezes um filho de um amigo, uma turma de Cristo, uma turma de primeira Eucaristia, e trazer um pouco da nossa vivência, e não só dos acertos, mas também dos erros que a gente teve, porque são erros que constroem. 8 anos juntos, a gente teve ali
muitos acertos e muitos erros. Então, aquilo que a gente pode trazer de experiência para os nossos jovens, a gente faz. Seja numa conversa com um grupo grande, seja ali numa conversa pequenininha, com 2, 3 jovens, no final de uma missa, num corredor de catequese. Não, e a gente tem no testemunho é o mais bonito, né? Porque nós precisamos aprender, e eu falo muito isso. Gente, eu queria ter feito catequese com a mentalidade que eu tenho hoje, porque são tantas coisas que a gente aprende. Sim. E que às vezes a gente não leva tão a sério, porque eu era muito jovem, pelo menos, quando fiz a catequese, né? Aí hoje não, hoje você vai vivendo e vai entendendo, por isso que isso é assim, por isso que falavam isso. Isso mesmo. Aí aqui a gente vai entendendo como que é o caminhar, né? E a gente aproveita justamente por ser jovem para poder falar numa outra linguagem, porque às vezes o pai e a mãe fala, a catequista fala, ou por não tá na realidade daquele jovem, ou então ele pensa assim, mas a sua criação foi diferente, você não conhece a minha realidade, então a gente aproveita ter essa proximidade, ter às vezes ali até uma idade parecida, para poder trazer para esses jovens de que se a gente pôde passar, você também vai conseguir, né? A nossa juventude não está tão distante. Então, é um evento jovem que vai ter, um retiro, um DNJ. Eu falo para ele, vamos, né? Para esses jovens enxergarem que não existe limite para viver com Cristo, né? Não é porque começou a namorar, que casou, que vai se afastar da igreja. Não. Leva a tua pessoa, né? O teu namorado, a tua namorada, leva junto, vamos caminhar. Casou, não vai mais participar. Não, vamos participar. É o contrário, né? Tem que ir se junto. Aproximar mais. Se não se aproximar mais, acaba... Se a gente se afasta da luz que é Jesus, nada mais funciona na nossa vida. Nada. A gente pode até pensar que está caminhando, que está conseguindo alguma coisa, mas quando a gente desperta e volta, como aconteceu com você, eu tenho certeza que você pensou, meu Deus, por que eu saí desse caminho? Exatamente. E é tão fácil a gente cair, é tão fácil a gente perder o foco, né? O mundo, ele oferece muitos brilhos falsos, né? Então, às vezes a gente fala assim, mas hoje eu não vou naquele encontro jovem porque eu tenho um aniversário, porque eu tenho uma festa, e de repente a festa vira uma balada, vira um evento do mundo, e o que é de Deus vai se perdendo, ao ponto de que você deixa de ir na missa com o tempo porque você quer dormir um pouco mais, porque você quer ficar em casa, porque, não, eu não vou na missa porque hoje eu quero correr, porque hoje eu quero ir para academia. E aquilo que é importante, aquilo que é a luz do Senhor, se perde com o brilho do mundo. Então, se afastar de Deus, como você falou, é muito fácil, porque o mundo oferece muita coisa, muita informação. E tem muita coisa bem mais atraente do que às vezes realmente ir numa missa ali. E você acaba achando que aquilo que o mundo tem para te oferecer é muito mais interessante, é muito mais legal. E não. Às vezes o Senhor se faz na simplicidade. É na simplicidade da missa, é na simplicidade, às vezes até de uma homilia. É ali que o Senhor vai poder falar coisas no nosso coração e que vão transformar a nossa vida, no nosso cotidiano, no trabalhar dentro de casa, fazer as atividades de casa, tratar as pessoas com quem a gente convive. São nessas pequenas coisinhas que a gente ouve dentro da igreja que vai poder transformar o nosso coração, a nossa vida e a vida de quem convive com a gente. Temos que ser exemplo, né? Temos que ser exemplos o tempo todo e buscar essa proximidade, né? Isso mesmo. Eu falo para Jesus assim, que boba fui eu quando deixei de ir na Santa Missa. Né? E muitas vezes nos domingos, né? Eu sei que quando a gente confessa a gente é perdoada, mas às vezes eu penso assim, eu sei que eu já confessei tantas as vezes que eu faltei à missa, que eu te troquei por alguma coisa, e hoje eu peço para ele essa luz, eu falo, Senhor, eu não quero mais me desconectar de Ti, eu não quero mais deixar de mostrar para o mundo a importância que o Senhor tem na minha vida, porque se eu estou aqui, se é graças a essa fé ilimitada e esse sustento que Ele me dá, né? Senão a gente não consegue caminhar. Isso mesmo. Eu acho que até isso que você falou de pedir perdão para o Senhor por a gente faltar com Ele, né? Até nisso o Senhor é misericordioso. Porque Ele sabe que a gente não vai, Ele tá vendo. E a gente vai lá e pede, Senhor,
perdão, porque eu não fui. E ele fala, tá tudo bem, as minhas portas estão abertas e eu tô pronto para te receber. A misericórdia está aqui. Isso. Mariane e Marcos, quero agradecer vocês por vocês terem aceitado participar do Fé Ilimitada. Obrigada pelo convite. Trazendo um pouquinho dessa história de vocês, linda aqui, para todo mundo que está acompanhando, para ser inspiração para tantos jovens. Amém. Aí. Que Deus continue abençoando a união de vocês, a missão. Amém. Sejam sempre bem-vindos ao Fé Ilimitada. Obrigada, Ellen. Obrigado. A gente que agradece a oportunidade e o convite por estar aqui. Olha só, gente, que lindo. A Mariane e Marcos trazendo esse testemunho da misericórdia de Deus é especial demais. Continue acompanhando mais conteúdos de evangelização aqui no Fé Ilimitada. Seguimos trazendo histórias de fé ilimitada. O nosso podcast está no Santuário da Misericórdia, onde nós bebemos dessa fonte, e eu tenho alegria agora de conhecer um pouco mais da história do Nilson e da Márcia. Sejam bem-vindos ao Fé Ilimitada. Obrigada. Obrigado. Do pouco que eu estou conhecendo de vocês, eu já sei que a fé de vocês é ilimitada. Jesus operou muitos milagres, muitas transformações, mas como que vocês chegaram a beber dessa fonte de misericórdia? Eu fui para Misericórdia, eu conheci a Misericórdia através do Nilson quando a gente namorava, né, indo para missa, onde a gente frequentava uma paróquia, e dessa paróquia nós chegamos no santuário. E eu sempre falo que quem passa pelo portão do santuário, porque os portões do santuário são muito grandes, todos não tem um portão pequeno. Então você passou para dentro do portão, não tem como. Não sai mais. Não sai mais, não sai. E a gente sempre entra pela dor, né? É raro quem entra só pelo amor. Então a gente vai aprendendo, vai convivendo. E daí em 2013 a gente foi convidado para trabalhar com a pastoral familiar, sem ao menos conhecer o que era isso, o que era uma pastoral familiar, né? A gente sabia o que era a família, a nossa família. Do que vocês vivem. Do que a gente vive, né? 2 filhas, cuidando delas, adolescentes. Muito trabalho, muita dificuldade, porque não é fácil. Mas a gente sempre com elas, e elas sempre com a gente. Aí em 2013 a gente fez um encontro com casais especiais, que são casais em segunda união. E dali em diante a gente não conseguiu mais deixar de trabalhar com famílias. Esse chamado veio e ficou. Veio e ficou. Então, a família pra gente é tudo, né? E trabalhar com as famílias nos fortalece. Eu sempre falo, e o Nilson também fala, o nosso matrimônio só está em pé, e nós somos fortes no matrimônio, porque nós trabalhamos com outras famílias. Porque eles nos ajudam. Quando a gente vai fazer um aconselhamento, ouvi-los, ou qualquer outra coisa, eles acham que é a gente que está fazendo por eles, não é eles que estão fazendo pela gente. E ali a gente vê que Jesus misericordioso é pura, é só misericórdia mesmo, seja em qualquer momento da vida. Então, a gente se dedica a tudo que faz aqui no santuário com muito amor. Se não for com o amor, não vai vir. E hoje a gente faz o servir nosso é muito pouco por tudo que a gente consegue através dele. Mas eu não estou falando consegue financeiramente, não. É nas maiores dificuldades, é na dor, é na doença. A gente tem um respaldo tão grande que parece que fica tão suave. A nossa fé é isso, né? Quando nós nos entregamos para Jesus, não é que a gente não tenha problema, eu acho que pelo contrário, a gente ganha mais problemas. Muito mais. Mas a gente tem uma leveza em caminhar, em conseguir resolver esses problemas. Sim. Porque Jesus, ele mostra a fonte da misericórdia e nos ensina a passar pelos momentos de dor. Não tenho dúvidas. E graças a Deus, assim, eu sempre falo que a gente tem muito mais a agradecer e muito pouco a pedir, sabe? Agradece pela saúde, pela família, por tudo que a gente faz. E hoje a família de vocês é o exemplo dessa fé ilimitada. São quantos anos de matrimônio? 33. 33. A sua conversão veio através dele? Sim. A família já foi assim. Aos 18 anos. Ele que te ensinou a ter essa fé? Ele que me trouxe. Que lindo, né? Ter isso dentro de casa. Participava das missas, rezava o rosário.
tudo assim. Mas quando você conhece, né? Quando você é tudo diferente. É diferente. É tudo diferente. A família de vocês hoje transborda dessa misericórdia que o santuário ensinou para vocês. Não tenho dúvidas. Temos 2 filhas, as 2 casadas, temos 2 netos. E temos uma neta com 3 anos que, assim, ontem, um pouquinho que ela veio aqui para a festa, você não tem noção do que a gente vê da misericórdia naquele anjo. Na sexta-feira, no sábado santo, a hora que descobriram o quadro de Jesus, ela agarradinha e ela gritava: ele ressuscitou. Que linda! Coisa 3 anos. 3 anos, coisa mais linda do mundo. Eu falo, como que você não vê a misericórdia de Deus? Não é só nas coisas ruins, não é só na você ganhar aquilo que você pede. É nas pequenas coisas. É na delicadeza. Jesus é muito delicado. Muito. É nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas ele se mostra. Não tenho dúvidas que é só nas pequenas. Todo mundo quer ver grande, mas é na pequena. É na pequena. Na pequenez que ele está presente, né? E Santa Faustina fala muito sobre isso, né? Nos ensina assim, né? Nos ensina nesse caminhar. Vocês que trabalham aqui na festa estão disponíveis para a Festa da Misericórdia desde que ela começou? Desde que ela começou. Esse servir veio, esse chamado está desde o começo. Desde o começo. E o que vocês veem na misericórdia de Deus acontecendo em tantos anos de festa? Só fonte de água viva, não tem outra coisa. Sabe, cada rostinho que a gente vê passando, eu me encanto. Principalmente pelos idosos, que tem alguns idosos que a gente conhece desde que veio para cá e eles nos ensinaram, né, a servir e ensinaram sobre a misericórdia. E hoje a gente vê o rostinho deles ali vindo com aquele sacrifício, porque para eles é sacrificioso. Como não ver? Misericórdia de E como eu duvidar da misericórdia? Como eu não ser misericordioso com o próximo? Pelo menos tentar, né? Que a gente não consegue todo instante e todo dia. Mas pelo menos tentar, né? Márcia, você me falou que a sua sogra que te ensinou a devoção à misericórdia. Sim. Isso. E você me disse que ela tinha uma frase muito linda. Enquanto tiver um católico dentro da igreja, a igreja está viva. E hoje nós tivemos muitos católicos na nossa igreja. Muitos, muitos. A festa está tão linda. Foram mais ou menos quantas mil pessoas na caminhada hoje aqui no santuário? Na caminhada vindo da paróquia São Jorge para o santuário, calculou-se 8.000 pessoas. 8.000 pessoas. Mas nós tivemos uma caminhada que veio de Mandirituba também para cá, que veio com bastante pessoas. E teve algumas paróquias de São José dos Pinhais, que fez peregrinação. E algumas paróquias vizinhas também peregrinaram. Para estar aqui no Santuário Nacional da Divina Misericórdia, onde nós estamos. Na missa das 10 horas da manhã. Na missa das 10 da manhã. Quantas mil pessoas, mais ou menos, vocês estimam nesse momento? Em torno de umas 15.000 pessoas hoje. Vocês que estão na festa desde o começo, é a maior festa da Divina Misericórdia esse que nós estamos vivendo nesse ano? A gente já teve uma em 2018, 2019. Antes da pandemia. Antes da pandemia, que foi grande assim. Foi grande assim, como a de hoje. Como a de hoje. E como que é estar vivendo hoje? O que significou essa festa desse dia 27 de abril aqui para vocês? A gente, assim, nós começamos com a Festa da Misericórdia lá no gramado, lá em cima, com 100 pessoas, vamos supor. Hoje você vê uma proporção desse tamanho que está hoje, a Festa da Misericórdia. É só bênção, só graças. Que bênção, né? Que bênção viver essa história com esse santuário, né? E para mim, é não dizer não para ele. É estar disponível. É estar disponível. Ele está comigo o tempo todo. Eu é que tenho que estar com ele um pouquinho mais. Ele está sempre mesmo com a gente. Então, nós que precisamos estar mais. Ele não desiste, né? A gente que pisca um pouquinho desiste dele, tem horas durante o dia. Então, é não desistir. É querer estar cada vez mais perto.
Olha que lindo, gente. Querer estar cada vez mais perto, porque a fonte da misericórdia não vai parar de jorrar. Não para. É só se abrir. Só se abrir. Gente, quero agradecer vocês pelo sim, de vocês poderem estar contando um pouquinho dessa história de fé que vocês têm com o Santuário da Misericórdia, que um dia acolheu vocês e hoje vocês retribuem, né? E hoje o Santuário também acolhe o nosso sonho do Fé Ilimitada e poder contar histórias de fé como a de vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Que agradecemos. E que Deus te abençoe e que seja cada vez mais sucesso o seu podcast. Amém, amém. Esse é o nosso podcast especial contando um pouquinho da misericórdia de Jesus. Essa misericórdia que chegou até esse podcast, por isso que hoje ele é uma realidade e eu espero que esteja chegando também até a sua casa. Curta, comente, compartilhe e viva essa fé ilimitada. Que Deus te abençoe. E o Fé Ilimitada é um momento especial de testemunhos. Estamos conhecendo histórias que já beberam da misericórdia de Jesus. E com muita alegria eu recebo aqui o Everton e a Vânia. Sejam bem-vindos. Obrigada, Eli. A gente que está muito feliz e contente por estar aqui com você e agradecer pelo convite. Gente, eu conheço eles há muito tempo, mas a gente se reencontrou no Santuário da Misericórdia, né? Exatamente, pela obra da misericórdia. Pela obra da misericórdia. O Everton era meu amigo de infância. Sim. Vamos entregar a idade agora, né? Não. Gente, hoje, durante a festa da Divina Misericórdia, me falaram que tinha algumas pessoas caminhando descalço. Tem a caminhada tradicional? São quantos quilômetros que tem essa caminhada, vocês sabem, da Divina Misericórdia? Entre 13 quilômetros e... 13 quilômetros. E me falaram que vocês estavam fazendo essa caminhada descalço. É verdade. É verdade. Ano passado a gente fez uma intenção, né, de fazer essa caminhada desse ano descalço por uma graça que a gente pediu, por uma bênção que a gente pediu para Jesus misericordioso, né? E a gente recebeu essa bênção. Então, é emocionante, né, porque quando a gente recebe uma bênção tão grande e a gente poder pagar, né? Poder retribuir a Jesus de alguma forma pela bênção recebida, né? Pela graça recebida. E essa foi a nossa intenção, né? De caminhar descalço em agradecimento pela bênção recebida. E qual que foi essa bênção que vocês receberam? Eu sempre falo, né? A gente vem um ano pedir e no outro ano vem agradecer. Exatamente. E vocês fizeram a caminhada pedindo essa graça e agora foi o agradecimento. Sim. No ano passado, nós fizemos a caminhada vocacional, né? E em intenção da gravidez da minha nora, que é o João Gabriel, né? Ela estava grávida do João Gabriel e era uma gravidez de risco. E nós colocamos ali com todo fervor, com todo o coração, rezamos bastante e pedimos, como nesse dia da festa da misericórdia, tudo que se pedir, as comportas da misericórdia estão abertas, né? Então pedimos com muita intensidade, com muito fervor e nós recebemos a graça, né? A gestação correu tudo certinho, o nosso netinho João Gabriel já está com 9 meses hoje. Então, esse ano nós voltamos para a caminhada em forma de agradecimento, gratidão, né? Pela saúde da nossa família e pela saúde da mãe, da minha nora e do João Gabriel. E nós fizemos a intenção de fazer uma penitência mesmo, fazer a caminhada inteira descalço. E o que vocês sentiram durante essa caminhada? Porque fazer uma caminhada de 13 quilômetros descalço não é fácil. Já a caminhada já não é fácil, imagina descalço. É muito gratificante, assim, as dores, a gente sente dor, né? O corpo é humano, mas a misericórdia de Deus é maior. Aí, assim, as bolhas, né, no pé, enfim, aquelas dores, e chegando no santuário, já as dores estavam meio, né, mais fortes, intensas, mas agora que a gente olhou eu olhei assim pra cima e cheguei um pedacinho do santuário, eu falei, é a casa da misericórdia, então vamos com mais fé. E a gente chegou, né? E foi uma emoção muito grande estar aqui. Chegando na misericórdia, na casa da misericórdia, agradecer pela vida do João Gabriel. E além disso, tem mais uma intenção
da caminhada do ano passado, que fez só eu e o Everton e o Jean, o pai do João Gabriel. E aí a gente olhou assim, no ano que vem a nossa família inteira vai estar aqui, né? Sim, pensando na família, né? Como é bom ter a família ao nosso lado para beber dessa fonte inesgotável de misericórdia, né? Fizemos essa intenção também e rezamos também com o mesmo fervor, que a nossa família teria que estar unida nesse dia. E hoje nós voltamos para receber a graça. Que bênção. E hoje receber em família. A graça, tanto em família. A minha netinha estava junto, a Helena, e meus 3 filhos, meu genro, minha nora, todos em família. Então, é a fonte jorrando misericórdia mesmo. Realmente. A bênção... Jesus, ele fala, né? Que no dia de hoje as comportas do céu estão abertas. Então, a gente não pode ter medo do que pedir e entregar. Simplesmente porque quando você pede com todo o coração, jamais ele vai dizer não. Ele derrama misericórdia. Ele derrama misericórdia. E esse solo sagrado, né? Quando você está aqui no santuário, a gente já sente uma áurea diferente. A gente sente uma energia diferente. E a misericórdia de Deus é essa, né? Que é o derramamento do amor dele sobre nós. Olha só que lindo. Gente, muito obrigada por vocês contarem um pouquinho desse testemunho, né? E viverem essa fé na misericórdia de Jesus. Que Deus abençoe, né? Que vocês continuem fervorosos, servindo sempre na Casa da Misericórdia e que tenhamos mais momentos de vocês trazerem mais testemunhos aqui para esse povo ver como a nossa fé realmente é ilimitada. Com certeza, Ellen. E as pessoas que ainda não conhecem, ainda não provaram dessa misericórdia divina, desse amor inesgotável, que venham a conhecer, né? Porque eu, desde a primeira vez que eu pisei nesse solo santo sagrado, onde está o Santuário da Divina Misericórdia, eu e a minha família fomos muito agraciados com a misericórdia divina. Muitas graças, muitas bênçãos, milagres aconteceram na minha vida. Amém, amém. Eu conversei aqui com a Vânia e com o Everton, que trouxeram esse testemunho, esse exemplo de fé. Que a fé deles também chegue até vocês e você possa provar um pouco dessa fé ilimitada. Que Deus te abençoe.